Boa noite, pessoal. Essa é a nossa terceira aula, terceira ou quarta, né? Quarta aula sobre redação. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo, né, dos elementos da parte introdutória da redação. E, sem perda de tempo, vou colocar aqui para compartilhar. Espero que todos estejam bem, estejam aí afiados nos estudos. Afinal de contas, né, pessoal, o tempo passa muito rápido e fica até o conselho, né, para vocês, para o pessoal que está assistindo ao vivo e para quem está assistindo a aula gravada também, de reforçar os estudos, né, de não desanimar, de continuar persistindo, né, nos estudos de vocês. Afinal de contas, a data da prova esse ano já é de conhecimento de todo mundo, dia 18 de outubro. Esse ano nós teremos muitos eventos, muitos feriados, o que acaba atrapalhando essa agenda de estudo de vocês, né? Acaba, querendo ou não, distraindo um pouco mais o aluno. Então, só para reforçar esse empenho de vocês, para que vocês consigam aí manter o ritmo de estudos, que ainda não começou, né? Sei lá, estava esperando passar carnaval, que já passou há muito tempo, né? Estava esperando, sei lá, alguma iluminação celestial. Então, que vocês comecem a manter, né, essa rotina de estudos. Fica até conselho que eu dei para a turma presencial segunda-feira, que não precisa começar já estudando 1 hora, né? O ideal é que vocês comecem aos poucos, comecem estudando ali 20 minutos, e aí depois vocês vão aumentando, né? Meia hora, 40 minutos, e por aí vai, até vocês pegarem o ritmo, né? Até que isso se torne um hábito na vida de vocês. Que não é algo fácil estudar. Estudar não é algo fácil, não é algo prazeroso para a maioria das pessoas, né? Tudo parece que aparece para tirar, roubar a nossa atenção quando nós começamos a estudar. Mas que vocês se esforcem, certo? Porque o esforço vai valer a pena lá no final, se Deus quiser, né? Então vamos lá, gente. Para a aula de hoje, eu vou só tirar aqui o vídeo, né? Depois eu volto aqui para falar com vocês. Eu sou muito expressiva, né? Às vezes eu acho que eu tô passaria muita vergonha se vocês ficassem me assistindo o tempo todo. Então vamos lá. Vou colocar aqui para apresentar. Eu acredito que na última aula nós paramos na parte, né, dos erros mais comuns que são cometidos na escrita aí da introdução, né, da redação também, como um todo, mas também, principalmente, da introdução. Então, só para nós recapitularmos, pessoal, que nós já vimos, toda aula, gente, eu vou falar com vocês novamente a respeito dos elementos que compõem a introdução. Porque, pessoal, por mais que nós estejamos vendo eles toda semana, acontece, certo? Do aluno ainda esquecer. Esse simulado foi muito bom eu ter ido aplicá-lo, pelo menos aqui em Felipe Guerra, na turma presencial, porque eu já pude ter uma ideia do que os alunos ainda estão deixando escapar, né? Ainda estão ainda sentindo alguma dificuldade, né? Até mesmo de coisas básicas que eu falo já já para vocês. Então, pessoal, só para lembrá-los, né?
que a introdução, ela possui 4 elementos principais que não podem deixar de estar presentes aí na sua introdução, certo? O primeiro deles é a contextualização, como eu já falei para vocês nas aulas anteriores, é aquela parte que vai dizer realmente ao leitor, né, ou ao corretor, no caso de vocês, sobre qual assunto, sobre qual tema que será abordado na sua redação. Então, por isso que ele nunca pode sair aí das 2 primeiras linhas, ou até mesmo 3 linhas, né? O ideal é que, na verdade, ele leve aí pelo menos 2 linhas, né? Lembrando a vocês que o intuito da introdução é apenas, como o próprio nome já diz, introduzir sobre o tema, né? E os seus argumentos, a sua opinião, de uma forma mais geral, certo? Então, por isso que a introdução ela não pode tomar tanto espaço assim da sua redação, porque o desenvolvimento, os 2 parágrafos de desenvolvimento, eles precisam trazer os argumentos de vocês de uma forma mais específica, né? E é uma parte ali que traz uma questão decisiva para a nota de vocês, certo? Os corretores, eles veem muito essa parte da argumentação, que é um dos critérios de correção da redação de vocês. Então, o ideal é que a sua introdução leve aí entre 6 a 7 linhas no máximo, certo? Claro, algumas pessoas podem colocar até 8 linhas, mas o ideal mesmo, gente, em padrão aí seriam aí umas 7 linhas, certo? Então, a contextualização, ela pode levar aí 2 a 3 linhas. Eu recomendaria umas 2 linhas. Mas claro que vai depender da sua escolha, né? Existem várias formas de iniciar o seu texto, e eu vou mostrar algumas delas para vocês hoje. A tese, né, que é a sua opinião sobre o assunto, né? Se aquele problema ou aquela situação é algo positivo ou negativo, se é algo que traz benefícios ou que prejudica a sociedade. Os tópicos problemáticos, que são os argumentos que você vai utilizar, e aí vocês podem utilizar as causas, né, para aquele problema, ou as consequências daquele problema, ou uma causa e uma consequência também pode, certo? E a resposta à pergunta. Lembrando que fora a contextualização, esses outros 3 elementos, eles não precisam seguir essa ordem, certo? Eles podem mudar aí a ordem, né? Você pode perfeitamente colocar a resposta à pergunta junto com a sua tese, né? Junto com a sua opinião. Ou colocar os tópicos problemáticos juntamente com a sua tese e a resposta à pergunta em um único período, né? Sem precisar vocês dividirem essas partes, né, em períodos. Vocês podem muito bem colocar em um único período só, certo? Sem utilizar vários pontos finais e vários conectivos diferentes na sua introdução, ok? Se estiverem com dúvida, pessoal, só ligar o áudio ou levantar a mão, certo? Qualquer coisa é só falar. Então, por onde começar a construção do texto, né? Isso eu acho que eu falei com vocês um pouco, talvez, na aula anterior, se eu não me engano.
que é necessário ler os textos motivadores. Porque muitas vezes os textos eles já trazem para o aluno essa direção, né, esse direcionamento com relação ao tema. Trazem até mesmo ideias, né, clareiam aí as ideias de vocês com relação à temática proposta, certo? Então, primeira coisa é tentar compreender aquele tema, né? Lendo os textos motivadores, refletindo sobre aquele problema, né? Por exemplo, no o tema do simulado, do último sábado, foi com relação à valorização dos professores, né? Se a valorização dos professores melhoraria a educação brasileira, né? Algo nesse sentido. Então, a gente pode parar para refletir sobre a própria pergunta que vem na proposta de redação, né? Se ele está perguntando se a valorização dos professores melhoraria a educação brasileira, então já traz para a gente aquele questionamento, né? Se os professores precisam ser valorizados, a própria pergunta está questionando isso, então é um sinal de que os professores eles são desvalorizados. E a partir disso a gente pode tentar compreender, mas que desvalorização é essa? Como é que ela acontece na prática, né? Então a gente poderia parar para pensar, primeiro tipo de desvalorização, a desvalorização salarial, né? Os salários injustos, digamos assim, né? Os salários defasados, salários precários, né? Que não comportam ali a demanda de trabalho que um professor tem, né? Porque quem não convive com a realidade da educação acha que você só é professor quando está lá na escola, mas não, há demandas também em casa, né, do planejamento de aulas, de correção de atividades, de trabalhos, enfim, há todo um contexto ali por trás do, da aula, né, da aula em si, da parte prática do ensino. E aí a gente poderia parar para pensar, né, que desvalorizações seriam essas? Salários baixos, né? A falta de estrutura da escola também poderia ser uma forma de desvalorização. A falta de capacitação para esses profissionais, né? É a falta também, hoje em dia, há muitas discussões sobre isso, a questão da falta de respeito em relação dos alunos com relação ao professor em sala de aula, né? Então, há várias camadas aí, vários argumentos que poderiam ser colocados. No caso, vocês vão escolher apenas dois argumentos. Pode falar, Luísa. Desculpa, mas se eu não me engano, você já tinha explicado essa parte. Sobre a construção do texto, né? Sim, Se está repetitivo, vocês me digam, viu, gente? Eu acho que eu já tinha falado sobre essa também, né? eu acho que Sobre essa parte aí você não explicou. essa aqui. Então, acho que eu parei, devo ter parado aqui, né? Na última aula. Que eu já não lembro mais, viu, gente? Perdão aí, mas eu já não lembro mais onde eu parei. Enfim, então vamos lá. Como eu já falei na aula anterior, então a gente vai pular essa parte aí.
Então, a primeira coisa, né, selecionar essas ideias, parar para pensar o que eu comecei a fazer aqui com vocês, né? Parar para questionar até mesmo a pergunta que vem, né? E tentar entender quais são as causas ou as consequências daquele problema. E aí, gente, eu aconselho que também nessa leitura aí dos textos de apoio, vocês já destaquem o que chamou a sua atenção, né? Algum dado, alguma fala de especialista. Vocês, até mesmo se houver espaço na prova, né? Vocês já deixarem anotados ali num cantinho, o dado da pesquisa, quem publicou aquela pesquisa. Lembrando que é muito importante, viu, gente? Se vocês forem usar alguma informação, algum dado, alguma notícia, que vocês coloquem a fonte, né? De onde surgiu aquele dado, quem publicou aquela pesquisa, certo? Ou quem publicou aquela notícia com aquela informação. Ah, foi o site do Globo, foi o R7, foi o G1, ou quem publicou a pesquisa. Ah, foi o Datafolha, foi o IBGE, certo? Então, deixar claro no texto de onde você tirou aquela informação, certo? E não, gente, teve aluno que perguntou assim, professora, eu vou retirar essa informação aqui do texto. Aí eu vou colocar segundo o texto de apoio. Não, gente, não precisa colocar que vocês retiraram aquela informação do texto de apoio, certo? Só coloca a informação lá, o dado, a pesquisa ou a fala do especialista, certo? Não precisa dizer que vocês retiraram do texto de apoio que veio na prova, não precisa explanar isso não, certo? Então, anotar, certo, gente? Porque às vezes o que é que acontece? Às vezes na hora do nervosismo, vocês veem aquela informação no texto, aí naquela ansiedade de pôr logo no papel, né? De logo escrever, aí acaba depois perdendo aquela informação. Ah, meu Deus, onde foi que eu achei? E aí o nervosismo às vezes atrapalha, né? E vocês acabam perdendo tempo de procurar novamente de onde você retirou aquela informação. Então, você pode, sei lá, circular ou anotar num cantinho, já deixar claro quais serão, por exemplo, a sua contextualização, quais os argumentos que você vai usar, certo? Na parte do desenvolvimento, vou usar qual repertório para sustentar ali o meu argumento, vou usar aqui uma notícia ou a fala de algum filósofo, enfim, alguma série que tenha a ver com esse tema. Então, já deixar o esqueleto, né? Como a gente chama, o esqueleto, o esboço da sua redação num cantinho, né? Com algumas informações principais, porque isso já vai diminuir aí o tempinho da escrita de vocês, né? Vocês vão acabar desenvolvendo ela de uma forma um pouco mais rápida. Segundo ponto, gente, é compreender o texto como uma unidade, certo? Então, o texto de vocês, as partes, elas precisam se interligar perfeitamente. Então, você não pode, por exemplo, citar uma contextualização lá na sua introdução e deixar ela lá e não comentar sobre ela, não retomar ela logo em seguida, certo? E também não deixar de responder a pergunta, né? Durante todo o texto, vocês vão sempre retomar a pergunta que foi feita a vocês, né? A proposta de redação. Então, durante todos os parágrafos, vocês vão sempre retomar a essa pergunta de alguma forma, certo? Respondendo a essa pergunta. Claro que de maneiras
diferentes, né? Sendo coerente, dando o mesmo tipo de pensamento, né? Trazendo as mesmas ideias, só que com palavras diferentes. Porque, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, né? Eu preciso sustentar o meu ponto de vista do início ao fim. Eu não posso me contradizer nas minhas ideias, nem mudar de opinião lá no final, certo? Então, só para vocês terem um pouco de atenção com relação a isso, né? De pensar o texto como uma unidade. As partes, elas precisam se encaixar ali de uma maneira perfeita, né? Que faça sentido. As partes têm relação uma com a outra, como eu já falei para vocês, né? Então, o que você colocou lá na introdução vai ser muito importante, porque você vai retomar o que você disse lá na introdução, nos seus parágrafos de desenvolvimento, e a conclusão também, que vai retomar um pouquinho de tudo que você falou, tanto na introdução quanto nos parágrafos de desenvolvimento. Então, é esse trabalho, né, de sempre uma parte ir complementando a outra, e sempre que você for escrever um novo parágrafo, ele vai retomar a algo do parágrafo anterior, certo? O tema não pode ser deixado de vista, né? Ele não pode ser deixado ali como visto como algo principal do texto de vocês, como eu falei, e toda a construção do texto precisa estar relacionada ao tema. Então, vocês precisam prestar atenção com relação ao tema e fazer esse recorte temático para que vocês não acabem fugindo do tema, certo? Então, o texto, ele precisa ser construído de uma forma que as partes, elas tenham sentido entre si, né? E umas com as outras. Eu levei até um exemplo segunda-feira para o pessoal do presencial, que a maioria levou na parte engraçada, mas é verdade. Se o seu texto ele não for bem construído, se você deixar passar alguma parte, ele vai ficar meio esquisito, né? Como dizem popularmente, agora eu quase que não falo a palavra. Como dizem popularmente, fica aquele texto meio troncho, né? É como se você, quem as meninas aqui da turma talvez já tenham feito isso. É como se você pegasse aquela Barbie, né? Aquela Barbie que você perdeu a cabeça e enfiasse qualquer outra cabeça de outra Barbie ali no lugar. Vai funcionar? Pode até ser que funcione, né? Pode até ser que ela exerça ali a função de Barbie para você brincar, mas vai ficar muito esquisita. A cabeça de uma no corpo de outra, né? Então fica algo bem esquisito. Então, vocês precisam pensar no texto, né? Claro que eu estou falando de uma forma bem metafórica, mas de pensar o texto dessa forma, né? Que as partes elas precisam estar ligadas de uma forma perfeita, para que ele saia de uma forma harmoniosa, né? E não saia todo esquisitão lá. Retomando os conceitos, né? Introdutórios. A introdução, ela é o primeiro parágrafo da redação. Ela vai apresentar o problema e suas principais abordagens. A sua tese principal deve estar aqui, né? A sua opinião. Os argumentos que vão explicar e defender seu ponto de vista estarão, né? Nos parágrafos seguintes também. Então, já aconteceu também, né? Eu vi algumas redações de alguns alunos que esqueciam de colocar os argumentos lá na introdução, colocaram no desenvolvimento, né? Mas acabaram esquecendo de expor qual eram os seus argumentos lá na introdução, e isso é importante, gente, para que o seu texto ele tenha essa fluidez. Eu acabei de falar para vocês, né, que
que as partes seguintes, né, os parágrafos seguintes, eles vão retomar ao que foi dito anteriormente. Então, por isso que é muito importante que vocês não esqueçam de colocar esses argumentos lá na introdução, porque aí o seu corretor já vai ter uma ideia sobre o que você vai falar em seguida, certo? Se você não coloca os seus argumentos, é como se o corretor ou o leitor ficasse perdido em relação ao que você vai falar após a introdução, certo? Então, é importante que esses argumentos eles estejam explícitos, né? Estejam ali de forma clara e objetiva lá na introdução também, certo? Direcionar o olhar do leitor para seguir sua linha de raciocínio, né? Como eu falei para vocês, essa argumentação, né? O texto todo, ele é bastante argumentativo. Então, eu vou tentar ali convencer o leitor, o corretor do meu ponto de vista. Então, por isso que é importante que vocês expressem a sua opinião, tragam esses argumentos, respondam a pergunta de uma forma bem clara e objetiva, certo? E lembrando, né? Colocando também de uma forma resumida ali na parte introdutória da redação de vocês. Então, por exemplo, você se deparou com a questão saúde pública no Brasil, algum tema relacionado a isso. É na introdução que você deve indicar o seu posicionamento, certo? Então, aí você primeiro vai parar para pensar: eu vou criticar o sistema de saúde brasileiro ou eu vou elogiá-lo? Então, é como eu falei para vocês, né? A introdução, ela vai apresentar ao leitor aquilo que vai ser tratado no texto. E nela já é possível antever que aspectos serão articulados no texto da redação. Então, essa parte de antever, né, de você ver com antecedência. Então, por isso que é importante, como eu acabei de falar para vocês, que esses elementos eles estejam lá na introdução. A sua tese, os seus argumentos, a resposta à pergunta, porque aí o seu leitor, o seu corretor, ele já vai ter uma noção do que você vai falar a seguir, certo? Você não pode deixá-lo aí boiando, né? Como dizem. Então, é preciso que essas informações estejam lá na sua introdução. Então, aqui é só um exemplo de uma redação geral, certo? Que ela diz o seguinte: ainda há esperança para o problema do aquecimento global? Então, ele introduziu dessa forma: o aquecimento global e as consequentes catástrofes climáticas têm gerado preocupação não só entre cientistas, mas também entre cidadãos comuns. Ações afirmativas de concessão de incentivos fiscais e a substituição gradual da matriz energética constituem duas importantes frentes de atuação a serem trabalhadas pelos países. Então, veja que aqui ele já iniciou a contextualização apresentando o tema, né? Ele já traz o tema, que é o aquecimento global. E aqui ele vai expressar, né, que esse tema ele gera preocupações não só entre os cientistas, mas entre os cidadãos comuns, certo? Então, isso já é uma forma dele trazer a sua opinião. Ações afirmativas de concessão de incentivos fiscais, aqui seria o primeiro argumento, e a substituição da gradual da matriz energética constitui duas importantes frentes de atuação a serem trabalhadas pelos países, certo? Então, aqui, claro que essa redação está num nível, né, diferente do nível do IF, só para vocês terem uma ideia aí do que eu acabei de falar para vocês, né, que ela precisa trazer o tema, a opinião e os argumentos, e, claro, a contextualização com relação ao tema ainda na introdução. Isso aqui eu já falei, comentei com vocês, eu acho, que
a contextualização é uma parte que necessita aí bastante cuidado, né? Porque ela é que vai dar a continuidade, né? Ela é que vai, digamos que, abrir o seu texto, né? E a partir dela que você vai construir o restante da sua introdução, o restante do seu texto, certo? Só uma paradinha para eu beber um golinho de água. Então, geralmente, pessoal, um dos alunos gostam de começar a parte da contextualização citando a Constituição Federal, por exemplo, dependendo da temática, né? Obviamente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos também. Sei lá, o iluminismo, que seria aí uma ideologia, né? Alguma obra de utopia, né? Alguma obra aí fantasiosa, ou de alguma sociedade distópica, né? Alguma obra aí ficcional também. Então, acho que eu já comentei até com vocês sobre isso, né? Que vocês podem usar uma série, um livro, documentário, trazer o contexto histórico, né? Algum filme, alguma frase filosófica, sociológica, algum contexto literário. Então, vocês podem iniciar de várias formas, né? Ou podem iniciar também, como muitos alunos gostam, de já iniciar falando sobre o tema, né? E mostrando que ele gera uma preocupação, assim como essa redação aqui começou, né? Ele já começou falando que o aquecimento global e as catástrofes climáticas têm gerado preocupação não só entre cientistas, mas também entre os cidadãos comuns. Então, muitos alunos gostam de iniciar, e podem também iniciar, mostrando que aquele tema ele é bastante discutido atualmente, que ele tem aí uma relevância para a sociedade, né? Que também é algo muito importante de vocês destacarem no texto de vocês, é mostrarem a importância daquele tema, de se discutir aquele tema, certo? De fazer esse recorte aí, como eu falei na aula anterior, esse recorte de tempo, né? Se é um problema mais atual ou se é um problema que vem acontecendo ao longo dos anos, certo? Então, vocês podem iniciar aí a contextualização de várias formas diferentes. Eu aconselho que vocês diversifiquem, né? Até para treinar outras formas de iniciar, não apenas iniciar a sua redação, né? Toda redação você iniciar da mesma forma, explicando o que é o tema, dizendo que ele é bastante discutido na sociedade. Claro que para quem está iniciando agora, é uma boa forma para você ir pegando a prática, né? Mas eu aconselho, pessoal, que vocês procurem modificar, né? Não ficar sempre iniciando o texto da mesma forma, certo? Para que você não crie essa rigidez aí na hora de escrever, tá bom? Então, alguns exemplos, né? Por exemplo, na insigne obra Utopia, do filósofo e do escritor inglês Thomas More, é denotada a civilização idealizada, na qual o corpo social se caracteriza pela ausência de grandes conflitos e de problemas estruturais, inclusive nos setores relacionados ao assunto. Desde o iluminismo, entende-se que a sociedade só progride quando um se mobiliza com o problema do outro, de acordo com essa daqui é uma das maneiras mais recorrentes, né? Que os alunos gostam muito de iniciar dessa forma. Que não é errado, certo, gente? Também é uma boa contextualização.
De acordo com o artigo 1º da Constituição de 1988, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Então, ele vai falar a respeito da Constituição. Se você não quisesse decorar, por exemplo, que essa parte da dignidade da pessoa humana estaria ali no artigo 1º da Constituição, também não precisaria colocar. Digamos que você quer citar a Constituição, então você pode citar de uma forma mais abrangente, né? Por exemplo, de acordo com a Constituição Federal de 1988, todo cidadão brasileiro tem o direito a uma moradia de qualidade, por exemplo. Isso está lá na Constituição. Eu não preciso necessariamente colocar em qual artigo está, se é no artigo 5º, se é no artigo 3º. Não há essa obrigatoriedade, certo, gente? Inclusive, retiraram essa obrigatoriedade do Enem, né? De citar ali o artigo exato da Constituição que fala daquele determinado assunto. Porque há assuntos que, de forma geral, a gente já sabe que está na Constituição, né? O direito à saúde, ao lazer, à liberdade religiosa, à moradia, saneamento básico, a segurança, a propriedade, então tudo, a educação, né? Então todos esses direitos a gente já sabe que está lá na Constituição. Então isso de você citar em qual artigo exato que está não é algo obrigatório, certo? Só em você citar que esses direitos eles estão na Constituição já está valendo. Outro exemplo, né, usando aí uma obra literária, né? Na obra A Invenção de Hugo Cabret, é narrada a relação entre um dos pais do cinema, George Méliès, e um menino órfão, Hugo Cabret. A ficção inspirada na realidade do começo dos... Aqui ficou junto, certo, gente? Depois eu vou editar esse slide. Do século XX, tem como um de seus pontos centrais o lazer proporcionado pelo cinema, que encanta o garoto, aqui também ficou junto. Depois eu vou separar aqui. Nos anos 80, né, aqui outra forma de contextualização. Nos anos 80, o movimento musical tomou conta do país e consagrou diversos artistas nas mais variadas formas. Em especial, o surgimento de algumas bandas de rock, como Legião Urbana. E aí ele trouxe um assunto, né, num contexto aí social, né? Então, gente, dentro da introdução, esses elementos, né, eles são demarcados através de alguns conectivos, certo? E dependendo do contexto, você vai usar esses conectivos lá no início do parágrafo. Geralmente, ele é utilizado, esse conectivo, após a sua contextualização, né? Quando eu quero me referir a essa contextualização, seja para fazer uma comparação ou para fazer uma alusão, certo? Então, tudo isso, todos esses conectivos, eles são, não digo que optativos, mas eles vão estar presentes de acordo com a sua necessidade do texto, né? Se você for escrever, dividir, né, a sua introdução em 4 períodos, separadamente, né? Você coloca a sua contextualização, dá um ponto final. E aí escreve sua tese, dá um ponto final. E aí vai colocar os tópicos, dá um ponto final. Depois responde a pergunta.
Então, se você for escrever dessa forma, você vai precisar de pelo menos uns 3 conectivos para ligar as partes, né? E caso não, se você for, digamos que, colocar a sua opinião junto com os seus argumentos, aí você já vai diminuir aí pelo menos um conectivo, certo? Quando nós estivermos vendo outros exemplos de redação, talvez clareie um pouco mais na mente de vocês. Então, dependendo do que eu vou fazer em seguida, da contextualização que eu escolhi, é que eu vou escolher esse conectivo, né? Então, nós temos aqui alguns marcadores argumentativos. Se eu for fazer uma alusão, certo? Ou seja, eu vou apresentar semelhanças entre uma obra ficcional e a realidade. Aí eu posso usar esse marcador textual aqui, ó, fora da ficção. E aí lembrem, pessoal, sempre após o conectivo é utilizada a vírgula, certo? Se eu quero justamente, né, fazer essa comparação das semelhanças entre a realidade e a ficção, eu posso usar também analogamente. Algo análogo é algo semelhante, certo? Além da ficção, se eu for fazer essa comparação das semelhanças, né? Mas se eu for fazer um contraste, né? Que eu vou apresentar o que está dizendo na obra e eu vou apresentar o que está diferente, né? Eu vou apresentar pontos que são aí divergentes, que são diferentes, né? Eu posso utilizar, no entanto, entretanto, porém, apesar disso. Acontece muito dos alunos usarem esse contraste quando eles iniciam a contextualização utilizando, por exemplo, a Constituição Federal, né? Porque em muitas situações, em muitos temas, eles apresentam ali, né, algo que está na Constituição, porém que não acontece na realidade. Como o exemplo que eu citei para vocês, né, que segundo a Constituição, todo mundo, todo cidadão brasileiro tem direito ali à moradia, uma moradia digna, de qualidade. Mas nós sabemos bem que na realidade não são todas as pessoas que acabam conseguindo esse direito de uma forma efetiva, né? Vivem aí de formas precárias. Ou o direito à saúde também, não esse direito, né, garantido na Constituição, muitas vezes a realidade foge do que está previsto no documento, né? Então, vocês podem fazer esse contraste, né? Segundo a Constituição Federal de 1988, todo cidadão brasileiro tem o direito à liberdade de expressão, ou à liberdade religiosa, que foi um dos temas que já caiu para vocês, né? Tema de redação. E aí você pode apresentar esse contraste em seguida, né? No entanto, os casos de intolerância religiosa vem aumentando gradativamente ou exponencialmente no país, por exemplo, certo? Se eu quero fazer uma comparação explícita, né? Aí eu posso usar paralelamente, em comparação a isso. Se eu quero fazer uma comprovação, ou seja, eu quero concordar com o que eu disse, perdão, com o que eu disse anteriormente. Então, eu posso utilizar esses marcadores textuais aqui, ó, sob esse viés, nesse contexto. Se eu quero fazer uma atualização, né, eu vou falar a respeito de algo que acontecia antigamente e vou fazer essa contextualização, né? Mostrar como estão nos dias atuais. No contexto atual, modernamente, na contemporaneidade, ok? Até aí tudo bem, gente?
Se tiverem alguma dúvida, é só falar. Essa parte eu acho que eu já falei para vocês, né? Que se você citar a contextualização, nós não podemos deixar ela de lado, né? É importante que você retome a essa contextualização de alguma forma, seja para fazer uma alusão, um contraste, uma comparação, uma comprovação, uma atualização, alguma coisa você tem que fazer, certo? Não, você não pode apenas citar aquela contextualização no início do seu texto e partir para a próxima como se nada tivesse acontecido, né? É preciso retomar aí o que você falou anteriormente. E o que você irá dizer, né, na introdução? Aqui eu trouxe para vocês os tópicos problemáticos. Primeiro eu trouxe para vocês a contextualização, né? E agora a gente vai para a parte dos tópicos problemáticos. Eles são os agentes causadores de uma problemática, que serão desenvolvidos nos parágrafos argumentativos 2 e 3. A passagem da tese e tema também deve ser feita através de conectivos ou de marcadores textuais argumentativos, né? Então, você pode utilizar, por exemplo, se você for citar, né, os seus tópicos ou a sua opinião nesse sentido, nessa perspectiva, ou esses problemas advêm, isso se deve, haja visto, certo? Então, em seguida, você vai citar aí os seus argumentos. Até aí tudo bem, gente? Tranquilo? Essa parte eu acho que a gente também já viu algo bem parecido nas aulas anteriores. Eu já falei para vocês, né, como vocês colocam a sua tese na aula anterior, quando você diz, por exemplo, que aquele problema ele prejudica a sociedade ou ele contribui positivamente, todas essas expressões são utilizadas aí para vocês expressarem a opinião, certo? Que pode também estar junto aí dos tópicos problemáticos. Elas podem estar, eles dois podem estar juntos aí num único período e também a resposta à pergunta, se vocês quiserem. Então, as formas mais comuns de problematizar, eu até citei para vocês, né? Usar uma ou duas causas, né? Nesse caso de vocês, a gente já sabe que são dois argumentos, então vocês vão usar duas causas, ou duas consequências, ou usar uma causa e uma consequência, e citar também, gente, os atores sociais. O que são isso, pessoal? São partes ali, digamos que da sociedade em geral, que acabam interferindo na continuidade ou na regressão desses problemas, certo? Então, o primeiro ator social que eu gosto de sempre citar para os alunos é o governo, né? Eu sempre digo uma brincadeira, gente, sempre que possível vocês coloquem a culpa no governo, porque na maioria dos temas, né, da maioria das propostas de redação, o governo ele tem alguma parcela de culpa ali. Mas, claro, gente, é só uma brincadeira, né, para vocês, porque não vai ser todo problema ou toda temática que o governo ele vai ter a sua culpa, né, de uma forma tão presente. Mas, na maioria dos problemas, né, o governo ele pode aí interferir nessa continuidade, né? E de que forma? E aí a gente pode pensar, né? O governo ele é omisso, ou seja, ele vê o problema e não toma partido, né? Ele não faz nada a respeito. Ou há uma negligência governamental, ou seja, o governo ele até ele na verdade abandonou, né, aquela situação,
Pode ser que também o tema tenha a ver com a ineficácia governamental, né? Ou seja, o governo ele é ineficiente, ele até pode tentar fazer alguma coisa, mas as medidas que ele toma não são suficientes para resolver aquele problema. Então, é preciso pensar de que forma é que o governo ele vai ter culpa, certo? Não apenas citar, a culpa é governamental, mas de que forma que o governo tem culpa, certo? Então, por exemplo, teve um tema, eu acho que foi um tema que eu citei aleatoriamente na turma presencial. Aí teve, era relacionado à questão da violência contra a mulher, que eu falei, comentei com vocês até a aula passada, né? E aí eu disse a eles, fiquei questionando, né, quais seriam os argumentos. Aí teve uma aluna que disse até assim, a inexistência de leis. Aí eu disse, olha, a gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Nesse caso do tema da violência contra a mulher, não existe lei que proteja a mulher? Existe, né? Existe a Lei Maria da Penha. Então, o governo, ele não foi omisso em relação a isso, ele não foi, não tomou, não quer dizer que o governo não tenha tomado nenhuma atitude, né? Mas o que que acontece? A lei, ela está protegendo efetivamente as mulheres? Se os casos de violência estão aumentando, então isso é sinal de que a lei que já existe, ela não está sendo suficiente para amenizar o problema. Então, nós temos aí um problema governamental, nesse caso, de ineficácia das leis. Ou seja, a lei existe, porém, ela não é eficaz totalmente, né? Ela pode ali proteger até um certo ponto a mulher, mas ainda está deixando bastante a desejar, né? Seja aí pela falta de punição mais rígida aos agressores, né? Seja aí, que é justamente um dos pontos que fazem muitas mulheres desistirem de denunciar, né? Porque muitos agressores, eles são réus primários, né? Alguns. Então, eles acabam sendo liberados pouco tempo depois e tem, né, até a medida protetiva, mas, infelizmente, muitas vezes eles acabam desobedecendo essa medida protetiva, né? Então, nós vemos que a lei ela existe, o governo ele não foi omisso em relação a isso, né? Foi por muitos anos, afinal de contas, a Lei Maria da Penha é uma lei bastante recente, né? Mas que existe aí uma ineficácia das leis atuais, né? Da lei como ela está nos seus moldes atualmente, certo? Alguma dúvida até então, gente? Do que seria esse ator social do governo? O governo é um ator social bastante extenso, né? Porque nós temos aí três poderes no Brasil, cada um com uma função diferente. Depois eu vou comentar para vocês, com vocês, essas diferenças, certo? Que também são importantes aí, caso você vá citar o governo ali como um possível, entre aspas, culpado daquela problemática, certo? Outro ator social é a mídia, né? Porque a mídia, gente, os meios de comunicação, eles têm essa capacidade de influenciar a opinião pública, muitas vezes, certo?
de conscientizar a respeito de um determinado problema, certo? Através de campanhas. Não é à toa que quando o governo ele quer atingir a população, né, a massa, muitas vezes ele utiliza de campanhas publicitárias nas mídias sociais, né, na internet, na televisão, no rádio, como uma forma de alcançar o maior número de pessoas possível e tentar conscientizar sobre um determinado problema, né? Uma determinada situação. A família também é outro ator social muito importante, gente. Porque existem algumas temáticas, né? Que a família ela pode sim contribuir para amenizar, né? Para tentar amenizar aquele problema. A sociedade, né? A sociedade também é um ator social, porque a sociedade, né, enquanto pessoas, acaba aí propagando determinados comportamentos, determinados tipos de violência. Então, a sociedade em si, né, como um grupo, ela acaba interferindo diretamente aí na resolução do problema ou na propagação dele, certo? Então, além de citar o ator social, é importante dar uma pequena explicação, né? Se eu citar a mídia, não citar apenas a mídia, né? Mas citar em que a mídia ela tem a sua parcela de culpa. Na maioria das vezes, gente, sempre vai ser desse molde aqui, né? O silenciamento midiático. Por quê? Há vários problemas, né? Várias questões em que a mídia ela silencia, ela acaba ali dando evidência a determinados problemas e não dando tanta visibilidade a outros problemas, certo? Acontece muito. Eu gosto muito de citar sempre, fazer essa comparação para que vocês tentem entender essa questão da mídia, do silenciamento, como aquele caso da ilha de Marajó, né? Houve uma época que o assunto da internet, dos jornais, era só esse, relacionado à ilha de Marajó. E agora, né, depois de pelo menos um ano e pouco, mal se ouve falar a respeito daquela situação, né? Se os governantes tomaram alguma atitude, como é que está lá a ilha de Marajó, se houve alguma medida, né, por parte dos governantes, dos deputados, enfim, com relação àquele problema. Então, hoje, a mídia meio que silenciou aquela situação, né? Ela já está dando ênfase a outras questões, a outros acontecimentos que para ela é mais, entre aspas, lucrativo no momento, né? O governo, né? E aí se tá a inoperância governamental. Nesse caso, o governo ele não estaria, né, tomando nenhum tipo de atitude para resolver o problema. Ficou omissal aqui, certo? Mas é omissão, gente. Omissão estatal, né? Quando o Estado, quando a gente fala Estado aqui, é Estado com letra maiúscula, né? Nesse caso, no sentido de governo, quando o Estado ele não toma, ele vê o problema, né? Ele pode até sinalizar ali que conhece o problema, mas que não toma nenhuma medida efetiva, né? Fica só na falácia. A sociedade patriarcal, que nesse caso seria a questão do machismo enraizado na sociedade. Então, além de citar a sociedade, é importante citar em que a sociedade ela vai ter culpa, né? Nesse caso aí, seria a sociedade patriarcal, aquela sociedade, aquela visão, né, do patriarcado, do homem como sendo um gênero
superior, mais forte, mais detido de mais inteligência, de mais capacidade, né? Em relação à mulher. Essa questão de subjugar a mulher por conta do seu gênero, certo? Gente, já são 8h08, né? Acho que eu já falei até demais por hoje com vocês. Acabei repetindo ali algumas coisas das aulas anteriores, né? Mas é bom que a gente conseguiu até rever algumas coisas, né? Vou só ligar aqui a câmera para me despedir do pessoal que está vendo a aula gravada, né? Então, gente, para os que estão vendo a aula gravada, né? Uma boa noite para vocês, bons estudos. Revisem a aula com calma, certo? As aulas anteriores também. Façam anotações, certo? Pelo menos eu gosto muito de anotar quando eu estou estudando, né? Para mim, se eu não anotar, eu não vou lembrar de nada que eu vi. Só assistir a aula, para mim, não é o suficiente. Então, eu aconselho que vocês anotem, que continuem aí dando o gás nos estudos de vocês, que não desanimem, que vai dar certo. Tenham paciência, tenham calma. Para quem ainda está meio que desesperado ali, meio que perdido ainda nessa parte da redação, tenham paciência, tenham calma, que as coisas vão fluir com a dedicação de vocês, com os estudos de vocês, né? Com a prática também, e tudo vai dar certo, se Deus quiser. Então, para o pessoal que está vendo a aula gravada, né? Até a próxima.